continuar aqui o poder da mudança, a nossa jornada de transformação. E agora nós vamos falar sobre meu primeiro ponto de mutação. Começando a pensar fora da caixa. Minha citação que eu amo, né? Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável ou pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Hoje. Bom, né? Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história. E aqui é realmente a jornada da transformação. E eu quero que vocês olhem para o quanto é interessante quando a gente decide tomar algumas atitudes na nossa vida, como a sincronicidade vai acontecendo, como simplesmente as coisas vão acontecendo e vão sendo colocadas na sua vida de alguma forma, para que a gente aprenda algumas lições e para que a gente caminhe no nosso processo evolutivo. Vamos lá. Desde o primeiro dia em que assumi verdadeiramente a minha carreira jurídica até o último dia, a vida era insana. Eu advoguei por 15 anos e eu desisti da vida jurídica por alguns anos para me dedicar à questão de desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento humano, o meu próprio desenvolvimento, o meu autoconhecimento. Agora eu faço tudo, né? Porque agora eu sou uma pessoa doida. Então agora eu voltei a advogar, mas eu também continuo nessa questão de desenvolvimento humano. Continuo dando palestras, continuo atendendo pessoas. Só que hoje eu faço um pouco de tudo, né? Porque a gente não precisa escolher, a gente pode tudo, né? Porque é que a gente vai escolher uma coisinha só na vida, né? Se a gente pode tudo. Lembro-me de que passei noites sem conseguir dormir de tão preocupada com o trabalho. Isso eu passei mesmo, anos e anos e anos. E assim segui minha vida como advogada por quase 15 anos. E exatamente ali nascia um monstro, a insônia. Nossa, tive insônia. Louca! Não dormia nem com 20 gotas de Rivotril, de fato. Tomava 25 gotas de Rivotril e nada. Rivotril é um remédio tarja preta para acalmar cavalo e eu não acalmava não, gente. Então, assim, o Brasil é um dos remédios, um dos países que mais vende Rivotril do mundo, né? As pessoas estão loucas. Eu não dormia. Sempre fui muito responsável com o meu trabalho. Dei o melhor de mim em tudo que fiz, mas nunca me senti verdadeiramente realizada com a minha carreira jurídica. Eu era o cansaço em forma de pessoa. E eu era mesmo, cansaço em forma de pessoa. Até que eu conheci o bacana. Gente, agora vocês vão adorar essa história. Eu trabalhava como gerente jurídica de uma grande empresa de telecomunicações. Eu trabalhava na Brasil Telecom. Eu era gerente jurídica da Brasil Telecom aqui em Brasília. Para uma menina que tinha nascido em São Bernardo do Campo, no Jordanópolis, né, em São Bernardo do Campo, eu tinha certamente alcançado sucesso na minha vida. Eu era uma executiva com 2 especializações em direito público e telecomunicações. Quem que poderia ter imaginado que eu ia chegar onde eu cheguei, né? Ninguém. Foi uma coisa realmente assim surpreendente para mim, para minha família, para os meus amigos. Todo mundo era muito orgulhoso de mim. Eu tinha uma equipe que me amava como líder, de verdade. Eu tinha um emprego que era dito o emprego dos sonhos para qualquer ser humano, né? Eu tinha minha casa própria, meu carro do ano. Eu fazia viagens internacionais. Tinha uma vida boa, bem confortável. Mas eu não era feliz e eu não sabia o porquê. Existia uma angústia dentro de mim, um vazio existencial, uma tristeza tão gigante que nada me fazia feliz. Era uma tristeza sem explicação.
Claro, diante de todas as crenças que eu colecionei, né? Como eu disse para vocês, eu era uma pessoa extremamente raivosa, magoada, triste, vitimizada. Então, por mais que eu conseguisse alcançar uma boa vida profissional, os meus sentimentos e as minhas células eram viciadas em sentimentos não tão bons. E claro que minha vida refletia isso, porque eu era uma pessoa muito triste. E nessa época que eu trabalhava em Brasília, aí eu tava bem mal, eu tava dormindo com medicação. Foi nessa época que eu fui diagnosticada como bipolar. Eu tomava remédios para acordar, para dormir, para viver, para respirar, para tudo. A minha vida era a base de remédios. Os remédios eram tão loucos que às vezes eu chegava a babar. Eu entendo hoje quando uma pessoa fala que está depressiva, que é bipolar, ou que está passando por algum transtorno mental, porque por mais que eu fosse bem sucedida, eu estava realmente vivendo um transtorno mental naquele momento. Não estava fácil a minha vida, não estava... Era angustiante, era um sentimento de vazio existencial diário dentro de mim. Por mais que eu tivesse dinheiro, posses, condições, nada me satisfazia, era uma eterna insatisfação dentro de mim. E nessa época eu morava em Brasília e minha família morava em São Paulo. E meu pai ficou muito doente. E minha mãe então falou para mim que era hora de eu voltar para casa, que eu tinha que aproveitar enquanto meu pai estivesse vivo. Foi uma decisão bem difícil para mim voltar para São Paulo. São Paulo não era um lugar assim acolhedor para mim naquele momento, mas eu tinha que voltar, eu tinha que conviver com meu pai, eu tinha que me permitir viver um pouco em família, porque de certa forma eu tinha fugido para Brasília, para fugir dos meus problemas familiares, para fugir da minha vida de lá. Então, quando eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer, que era um câncer terminal e eu precisava voltar. Nessa semana foi muito interessante porque olha como é que as sincronicidades vão acontecendo. Nesse exato momento em que que eu soube da notícia que meu pai estava doente, o gerente jurídico da filial São Paulo pediu demissão. E qual é a possibilidade de um gerente jurídico pedir demissão, de uma pessoa que ocupa um cargo executivo pedir demissão? É bem difícil, né? Mas bem exatamente nesse momento ele pediu demissão e meu pai doente em São Paulo, e eu tive que entrar na sala do meu chefe e falar que eu gostaria de ser transferida para São Paulo. Era exatamente o mesmo cargo que eu exerci em Brasília, mas seria um cargo em São Paulo. Então, para vocês começarem a entender as sincronicidades, quando a gente realmente precisa de uma coisa, o universo conspira para que aquilo aconteça. E eu fui transferida para São Paulo. Não foi uma transferência fácil, foi uma transferência difícil e muitos desafios para serem encarados, mas ok, eu encarei. Eu sei que meu pai faleceu 2 meses depois, foi bem complexa a situação. Minha mãe ficou devastada, minha família ficou devastada, eu fiquei devastada. E tendo que encarar uma vida em São Paulo de novo, aquilo para mim foi bem difícil. E nessa época, a empresa que eu trabalhava estava por um processo de fusão com outra empresa, que era a Oi. A Oi comprou a Brasil Telecom na época. E a vida era fazer relatório. Porque uma empresa, quando compra outra empresa, né, quando adquire outra empresa, pede centenas de milhares de relatórios que você tem que entregar, porque ela quer entender como aquilo funciona. E você tem que atender às regras. E como gerente, para mim, era bem complicado, né? Porque eu tinha que... Realmente, a minha vida foi fazer relatórios durante um bom tempo. Eu estava muito cansada, eu estava esgotada emocionalmente, eu estava esgotada fisicamente. E interessante porque foi bem nessa época que começou um ponto de mutação muito importante na minha vida. E que eu espero que esse exemplo que serviu para mim sirva para você também agora, nesse momento. Uma amiga da yoga, que eu fazia yoga em São Paulo, ela me convidou para passar o fim de semana na praia. Ela falou, você não quer passar um final de semana na praia? Você está muito cansada? Eu falei, quero sim. E ela falou, então vamos para minha casa. E foram
mudanças de padrões bem interessantes para mim em um único final de semana. Ela disse, vamos para minha casa. Eu falei, ótimo, minha casa de praia. Quando a gente fala vamos para a minha casa de praia, o que a gente pressupõe? Que a pessoa comprou uma casa na praia, que a pessoa construiu uma casa na praia e que mobiliou essa casa e que, enfim, a casa é dela. E de fato, na verdade, ela tinha alugado uma casa na praia com 5 amigos. Então ela alugou um chalé, era bem bonitinho, um chalézinho de 2 andares, e ela alugou com 5 amigos esse chalé. O aluguel na época acho que era R$500 e ela pagava 100 e cada amigo pagava 100 e ela tinha uma casa na praia para ela ir quando ela quisesse. A condição é que, claro, a casa seria dividida com quantos amigos estivessem lá naquele final de semana, mas de fato ela tinha uma casa na praia. Então isso para mim foi uma mudança de padrão, porque eu pensava, nossa, como é que pode ter uma casa na praia? Só se comprar. E na verdade não, se você alugar uma casa na praia, a casa é sua pelo tempo do contrato. Então foi interessante, foi a primeira quebra de padrão na minha vida e que de repente pode ser uma quebra de padrão aí para você também, que de repente se você pensar não posso, começa a pensar em novas possibilidades, porque às vezes é possível. Porque pensa, com 5 amigos ficou muito baratinho ter uma casa na praia. Interessante, né? E quando eu cheguei lá, com toda a minha arrogância de advogada, de gerente jurídica de multinacional, né? Toda pomposa, toda trabalhada no salto, toda trabalhada na arrogância, na empáfia, na petulância, porque assim eu era, viu? Era bem desse jeito. E conversando com o dono da casa, eu falei, o nome dele era Bacana. Gente, eu não sei o nome dele até hoje, eu sei que ele foi me apresentado como Bacana, mas eu sei que esse cara mudou a minha vida e ele nem sabe disso. E ele vai mudar a sua também agora, porque você vai entender. Então eu tava ali acostumada que a única forma de ganhar dinheiro era trabalhando, né? Trabalhando para os outros, ou então montando uma empresa, mas que eu tinha que trabalhar pesado, que eu tinha que trabalhar árduo. Essa era a minha crença, que só poderia ganhar dinheiro se eu realmente trabalhasse muito duro. Muito, tinha que trabalhar demais para ser bem sucedida, tinha que trabalhar muito para ganhar um bom salário, então a minha vida era ralada. E conheci o Bacana, e assim, esse chalé que a minha amiga alugou, ele era num quintal bem grandão, assim, era uma área bem grande, e tinham 5 chalézinhos de madeira super bonitinhos, assim, no quintal. E todos eram da mesma pessoa, desse Bacana. E ele alugava, alguns por temporada, alguns definitivo. Então, por bem, ele alugava esses chalezinhos. E no mesmo quintal ele construiu uma casa para ele. Então ele alugava os chalezinhos e tinha uma casinha para ele. E conversando com o Bacana, né? Que legal, bacana, porque bacana são seus chalés em Bacana, né? São seus chalés, que bonitinhos, que legal aqui, esse lugar que você construiu. E aí eu perguntei para ele, e o que você faz da vida? É uma pergunta tão comum, né? E o que você faz da vida? Né? Uma pergunta que, sei lá, eu achava que era comum naquela época. E ele me disse, eu alugo. E eu pensei, como assim, aluga? Ele falou, eu alugo. E eu olhei para ele, mas o que mais você faz além de alugar? E aí ele olhou nos meus olhos e disse, eu surfo, gata. Foi o que ele me disse. Eu surfo, gata. E quando não tem swell, eu ando de skate. Tá entendendo? Meu recalque naquela hora, ele foi a 1 milhão. Ele foi de 0 a 100 em 1 milhão. 0 a 100 em 3 segundos. Eu falei, como assim? Ele aluga? E ele surfa? E eu ralo? Tá errado. Tá tudo errado. E aí eu falei, não tá errado. Na verdade ele tá certíssimo. Ele mostrou pra mim uma quebra de padrão muito interessante. E eu costumo dizer para as pessoas que, assim, às vezes a gente leva uma vida que a gente não quer,
E é tão simples, às vezes, mudar. O Bacana me mostrou que era muito simples mudar. Aqui em Brasília mesmo, é muito comum os imóveis custarem muitos milhões, né? Claro que é comum também em São Paulo, é comum no Rio de Janeiro e em outras regiões do país. Mas aqui em Brasília, nós temos o setor de mansões, a gente tem um Lago Sul, Lago Norte, um setor noroeste, setor de mansões do Parkway. Então aqui a gente tem muitos locais que as casas realmente são milionárias, as pessoas são multimilionárias. É bem comum isso aqui em Brasília. E também é bem comum as pessoas multimilionárias serem muito infelizes. Terem um vazio existencial, entender que assim, não é o dinheiro que traz felicidade, porque às vezes elas moram numa mansão muito, muito milionária, multimilionária, mas são infelizes. E é interessante porque esses chalezinhos do Bacana, se a gente for imaginar assim, devem custar hoje uns 500 mil reais. Não devem custar muito mais do que isso. Todo o terreno com chalés construídos, vamos imaginar aí que cada chalé custe 100 mil reais lá naquela região, naquela praia. E o Bacana surfa. Então o Bacana juntou ali, ele trabalhou durante alguns anos, ele juntou um dinheirinho, ele construiu algumas casinhas. E com 500 mil reais ele é um homem feliz, bem sucedido, realizado na vida. E ele surfa, e quando não tem swell, ele anda de skate. É isso a vida dele. E aí ele lê, ele conversa com os amigos, ele faz happy hours, ele faz roda de conversa, roda de violão. E a vida dele é desse jeito. Ele aluga e surfa. Ponto. E eu conheço pessoas multimilionárias que não conseguem alcançar a felicidade, que de repente se elas alugassem e surfassem, elas seriam mais felizes. Então o que eu quero dizer aqui é que realmente dinheiro, ele não compra felicidade. Dinheiro, ele te compra conforto, ele te dá estabilidade, mas ele não te dá realmente a sensação de felicidade, a sensação de plenitude. E aí é engraçado porque eu até aconselho alguns amigos, eu falo, meu caro, venda a sua casa multimilionária e vá construir 5 chalezinhos na praia para ser feliz e vá surfar. Porque odeia o trabalho, odeia a vida, odeia tudo que tem. Às vezes uma mudança que às vezes a gente pensa ser tão impossível, ela tá mais acessível do que a gente imagina. É só a gente conhecer novas realidades, conhecer novas possibilidades. E não é, às vezes, uma coisa que está muito à nossa mão, porque às vezes a gente desconhece essa possibilidade, né? E foi muito interessante. Eu vou seguir aqui com a minha guinada. Eu sei que eu voltei para casa, voltei para trabalhar, voltei para o Brasil Telecom e voltei com a cabeça no que o Bacana tinha me dito, que ele alugava e surfava. Aquilo realmente foi um ponto de mutação. Foi um final de semana de 2 pontos de mutação na minha vida. Entender que se você quer ter uma casa na praia, você pode ter. Você aluga com 5 amigos e cada um paga 100 contos, né? E aí você tem uma casinha para ir todo final de semana, porque não é a falta de dinheiro que vai fazer isso. E que você pode alugar e surfar. Foram 2 grandes pontos de mutação na minha vida. Mas enfim, voltei para São Paulo na época, com aquela coisa martelando a minha mente, com aquela informação martelando a minha mente. E os meses se passaram e eu continuava advogando, né? E o processo de fusão realmente aconteceu. Eu perdi meu cargo de gerente, eu já não tinha mais equipe, eu já não tinha mais função. Então algumas pessoas aí que de repente trabalham e de repente estão passando pela mesma coisa que eu passei. Me foi tirado tudo, me foi tirada a dignidade, me foi tirado tudo, mas não me demitiram. E eu fiquei ali, sofrendo horrores na nova empresa, que tudo que eu tinha, meu mundo desabou, meu mundo
caiu naquele momento onde realmente aconteceu a fusão. E de repente, quando você tem um cargo de responsabilidade e aquilo tinha tirado a equipe, tinha tirado tudo, eu não sabia mais o que fazer. Eu ia todos os dias para o trabalho e eles realmente fizeram um assédio moral comigo, não me davam nada para fazer. Foi um tempo bem ruim, onde eu fui... Eu não tinha o que fazer, realmente. Eu ia para o trabalho e não tinha uma função. Eu tinha que ficar idealizando coisas ali para fazer, para a hora passar. Foram meses horríveis. E eu falei, eu não quero isso para minha vida. O meu salário era muito bom, mas eu falei, não quero passar por isso. Eu quero uma outra coisa para minha história. E aí foi o processo de jornada de transformação. E aí o que eu quero te dizer é como é que tá a tua vida. De repente você tá passando por um momento de insatisfação gigante, mas você não tem coragem de dar esse passo, você não tem coragem de fazer essa mudança. Eu realmente pedi para entrar no PDV, no último PDV que tinha. Eu falei, cara, vou sair. Não quero mais. Não aguento mais isso pra minha vida. E tive essa coragem de falar, eu vou sair. E na época o Brasil estava em crise, aliás, acho que o Brasil vive em crise, né? Mas foi uma crise muito séria e não tinha emprego. Não tinha emprego em lugar nenhum. E eu falei, não, mas mesmo assim eu vou sair. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero uma outra coisa para minha vida. E saindo dessa empresa, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que um dia eu estava lendo uma reportagem muito legal, assim, de um repórter da Folha de São Paulo. O nome dele é Roberto Oliveira. E ele faz umas reportagens assim emocionantes sobre os lugares que ele visita. Ele é um repórter de turismo da Folha. Não sei se é mais, mas na época era. E ele fez reportagens assim emocionantes sobre os lugares que ele visitou. E um dos lugares que ele tinha ido era Pissinguaba, em Ubatuba. E ele falou daquele lugar com tanto amor, com tanto carinho, que eu falei, cara, eu quero conhecer. Então, Ubatuba, Pissinguaba eu não conhecia. Apesar de ser paulista, não conhecia Ubatuba. Que interessante, né? E eu falei, não, eu vou pegar meu carro agora, vou conhecer Ubatuba. Vou para esse lugar aí. Vou me dar uma oportunidade de viver uma nova vida. E eu pedi a Deus sinais. Eu falava, eu quero que Deus... Eu falava, Deus, me mostra qual é meu caminho, o que eu tenho que seguir agora, qual é a minha história, para que lado eu vou, o que eu faço. Porque eu tava sem chão, né? Eu tinha trabalhado anos ali naquela empresa, me dedicando, e de repente me vi sem chão, sem saber o que fazer. Falei, o que eu vou fazer agora? E falei, bom, primeiro eu vou descansar. Eu vou conhecer Ubatuba, vou conhecer Pissinguaba, vou lá dar uma olhadinha nesse lugar que esse repórter falou tão bem, tal. Mas eu lembro de ter ido com o coração pedindo sinais. E é a sincronicidade, mais uma vez, aí, para vocês entenderem. E quando eu cheguei em Ubatuba, eu fiquei hospedada numa pousada que infelizmente não existe mais, mas que era maravilhosa, que se chamava a Pousada das Cachoeiras. Uma pousada com 7 cachoeiras exclusivas na propriedade. Muito bacana, assim, era bem legal o lugar. E eu falei, eu vou ficar hospedada nessa pousada por um tempo, vou ver o que vai rolar, vou descansar um pouco. E no primeiro dia eu conheci o guia da pousada e ele me convidou para fazer um passeio no dia seguinte, que era um passeio na Ilha Anchieta. E eu disse, tá bom, eu vou. Eu tava ali de férias mesmo. Eu falei, não, eu vou conhecer esse lugar assim, essa Ilha Anchieta assim. Vamos lá. Ele falou assim, eu vou conduzir um repórter. Se você não se importar, né, você vai comigo como guia. Eu falei, tá bom, vou como guia. Como você tá falando aí, eu vou. Tava toda a vida mesmo. E foi tão interessante esse dia, porque foi como uma bomba de sinal, assim. Se eu tinha pedido um sinal, aquilo era mais que um sinal, era um farolete. Quando nós chegamos na pousada para buscar o guia, para buscar o repórter, que a gente ia fazer o passeio para Ilha Anchieta, que ele se apresentou, eu sou Roberto Oliveira. Eu lembro de eu ter, assim, gargalhado quilômetros. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, sou o Roberto Oliveira, eu vou fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo
sobre a Ilha Anchieta. Eu ri muito, porque eu falei, menina, preciso te contar, eu tô aqui por sua causa, porque eu li a sua reportagem sobre Pissinguaba e eu vim para Ubatuba para conhecer Pissinguaba e, na verdade, eu estou te conhecendo. E foi assim, foi um dia espetacular, foi um dia super agradável e foi mais do que um sinal. E o que eu quero dizer para vocês é, comece a prestar atenção nos sinais na sua vida, porque quando a gente se dispõe a mudar, quando a gente se dispõe a essa jornada de transformação, quando a gente se dispõe a esse poder da mudança, as coisas acontecem na nossa vida, elas sinalizam. É como se, sei lá, é o farol, um grande farol iluminando o teu caminho. Os sinais te mostram que você está no caminho certo. É muito interessante. Eu tinha pedido sinais e o grande sinal é eu fui para Ubatuba em razão de uma reportagem do Roberto Oliveira falando sobre Pissinguaba. E quando eu cheguei lá no dia seguinte eu conheci esse repórter. Foi surreal. Foi surreal. Então, quando a gente se dispõe a mudar, quando a gente se dispõe realmente a fazer uma coisa diferente na nossa vida, tudo começa a abrir e a caminhar de maneira diferente. E foi uma das grandes mudanças da minha vida. Mas isso segue na próxima agora, porque eu vou falar da segunda guinada. E o que fica aqui de mensagem é: tenha coragem. Você quer mudar, não tá bem, não tá satisfeito. Tenha essa coragem de mudar, tenha essa coragem de dar essa guinada na sua vida, tenha essa coragem de de se jogar no novo, no desconhecido, que eu tenho certeza que sinais vão vir para você também. Preste atenção.